Então é com muita alegria e muita expectativa que a gente sempre teve, sempre alimentou, de estar retornando aqui aos trabalhos, aos estudos. A gente sente, eu acho que todo mundo sente da mesma maneira, né? Esse ambiente acolhedor, a energia boa que tem a Casa Espírita. E mais do que isso, o cheiro de casa nova, né? E é bom a gente estar renovado aqui e impulsionado aqui pela renovação da casa. Eu acredito também não só espiritual como física também. Ramon já postou vários vídeos explicando muito bem a questão técnica que foi, a necessidade que foi ampliar esses trabalhos. Quando você amplia trabalhos, você amplia muito gastos, mas a fé que a gente sempre teve desde o início, ela foi sempre corroborada com o apoio que a gente sempre ganhou daí em diante, né? Então, antes de começar a palestra e quebrando o protocolo aqui, a gente achou por bem dar uma pequena, uma bem sucinta aqui, prestação de contas, porque o apoio foi muito bom, foi muito grande, assim, o desafio foi gigante no início, e a gente ficou até com receio, né, de todo mundo ver que, falando de maneira assim, a conta era muito alta, a conta era para ser em torno de 25 a 30 mil reais, ela ampliou para 70, 75, já está beirando quase 80 mil reais. As doações, a arrecadação foi muito boa. É nesse momento que a gente vai conhecendo simplesmente as pessoas e reconhecendo também pelo que elas fazem. Eu falo em questão de doação, mas não é só essa inclinação, essa contribuição financeira, é essa contribuição de reconhecimento da casa, né? A gente sabe que a casa já prestou auxílio para todas as pessoas e agora, nesse momento que ela precisa de auxílio, ela está recebendo um apoio muito bom. A gente resumiu aqui. Ixi, não era para enxergar. Mas vai falando. Mas você quer mudar o foco ali? Tá, isso daqui é um movimento do Caixa. Agradecer. É muito difícil se eu pegar a lista de pessoas de doação. Ver aqui. Não, pode deixar aqui. Pode, né? Aqui é rapidinho também. É muito difícil pegar uma lista e arriscado você citar nome por nome de doação, mas é como o Mauro já falou aqui, né? O agradecimento é muito forte para todos. Eu acredito que todos aqui também contribuíram de uma forma ou de outra. E eu falo assim, em especial, agradecer, viu, Ramon, a equipe da loja lá, da Nova Era, a construtora também, o seu apoio, né, que realmente foi relevantíssimo aqui, que a gente não tem essa expertise de analisar, de saber tomar decisão frente a isso, mas eu falo que o mais benéfico para a gente é a gente se livrar desse risco, né? O telhado instável, a forma como estava. Esse caixa aqui, só para interpretar, isso daí foi o fluxo de valores que a gente já fez o pagamento. Então a gente fez o pagamento, tem um destaque ali que eu coloquei, R$50.531. Esses 50.531 já foram pagos, boa parte aí das despesas. Isso aqui em resumo. E lembrar de quem precisar de saber mais próximo, está à disposição, essas contas, né, esses valores todos. E, por fim, o que a gente tem que pagar ainda? A gente conseguiu com que os valores que a gente precisava de pagar imediatamente foi mão de obra não teve como, então ficou lojas para a gente pagar depois. Isso daqui, no final, eu vou falar por que a gente está dando ênfase nesses valores que ainda tem que pagar, né? Então, foi o principal deles aqui, a madeireira, né? Essa madeireira foram praticamente todos as vigas aqui, o material o que for de madeira, que teve de trocar, acho que foi praticamente tudo, né, amor? A expectativa era de reaproveitar alguma parte, não deu para reaproveitar, já estava bem deteriorado, então 23.730. Aí teve a Nova Era, parte de material elétrico, pintura, 9.276, também para ser pago. Central elétrica, R$150. E aí vem as observações aqui, né? Aí a gente vê como é que é a consideração que a gente ganha em torno do que a Casa Espírita ainda representa na cidade para as pessoas, mesmo
com aqueles que frequentam e são de outras denominações religiosas, né? Então, primeiro, a construtora não cobrou carretos feitos nos veículos aqui para a obra, para a nossa reforma. Nova Era também não cobrou os revestimentos de cerâmica. Tem vários detalhezinhos aqui que precisaram de ser feitos também. Não foram cobrados essas partes aí. Material com desconto, exceto de cimento. Pessoas também doaram sacos de cimento, né? Colocamos o nome aqui de quem doou lá. Silvano, da Serralharia Confins, também não cobrou essas ferragens das tesouras aqui que montou o telhado, nem mão de obra para trocar os rolamentos. Quer dizer, surpreendeu a gente, né? Prestador de serviço, precisa daquilo ali como ganha-pão, não cobrou. Arlande foi o bombeiro. A gente está só prestando referência aos nomes aqui, até para pedir, né? Um reforço ali para eles, quem precisar do serviço deles, né? Para uma questão de reciprocidade aí. Então, a Arlande Bombeiro também não cobrou, ele reinstalou esse bebedourozinho aqui, a caixa d'água dos banheiros também já estava caindo, já estava bem instável. Vanderlei foi o eletricista que fez essa montagem das caixinhas aqui, as lâmpadas, tudo que foi elétrico aqui. Essa mão de obra seria praticamente o triplo disso daí, ele abaixou para R$1.000. E, por fim, é isso. Valores a pagar ainda, nós temos R$ 33.156 para pagar. Restou das doações, por enquanto, R$ 7.400. Então, em resumo, nós temos que fazer frente aí ainda em R$ 25.000 aí pela frente. Ainda vamos negociar prazo, vamos estar fazendo esses pagamentos. Então, essa é a prestação de contas que a gente tem no momento. Futuramente, e caso alguém precise, a gente vai atualizando esses dados, vai atualizando valores e agradecendo novamente aí por todos que doaram e todos que possam continuar doando também para a gente ir finalizando essas contas. Se Deus quiser, foi uma obra que renova a casa de maneira relevante e é como se a gente tivesse outra casa espírita, né, para outro longo tempo, desde quando ela foi criada. Só uma pergunta, esses 7.400 aí, o que a casa tem espírita hoje? A casa espírita tem hoje? Porque você vai ter que reservar uma parte dessa aí para manutenção. Isso. As despesas normais. Isso. Exatamente. Então você não vai poder usar isso aí tudo para poder... Tem que ter uma reserva aí, no caso. Bem lembrado, bem lembrado. E ainda tem outras manutenções, né? A gente tem a parte elétrica aqui do muro para fazer. Vocês estão vendo que está apagado aí. E eles estão ali parados no ventilador. Ainda bem que hoje fez um pouco de frio, né? Não precisou deles aí por enquanto. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Seja através de trabalhadores, o corpo da diretoria aqui. E vamos seguindo aí. Então a gente começa no tema aqui, que é esse recomeço. Os temas que a gente escolhe, geralmente a gente coloca alguns... Alguém falou aí? Ah, tá. O slide. Ah, é verdade. Às vezes cancela a apresentação bem nesse jeito. Foi, Aí. né? Então esse recomeço aqui, eu vislumbrei uma coisa muito próxima com o que a gente está vivendo aqui na casa, né? Aqueles momentos de muita tensão, quando a gente reforça a fé no que a gente tem de mais sagrado, né? A gente volta ao divino, a gente volta ao que a gente acredita, não só de espiritualidade superior, como o poder de Deus mesmo, para conseguir amparar a gente no intuito e no que a gente acredita como o que a gente pode fazer, né? Eu passei umas fotos, não sei se... Acho que foi você mesmo, Ramon, que tirou... Não, eu tinha vindo aqui tirar umas fotos, tava tudo sem teto, eu passei para 3 casas espíritas, a de Itaiobeiras e 2 lá de Montes Claros. O pessoal quase chorou mesmo, achando que já estava destelhado, já tinha acontecido algum redemoinho, alguma coisa assim aqui, né? Mas já expliquei a história e recebemos doações de lá, né? A gente sabe como é que as outras casas espíritas também padecem de recurso escasso. As pessoas contribuem como podem e da maneira como surge lá para elas na hora. Então foi muito bom isso daí nesse sentido. E a gente recebeu sim um recomeço e uma bênção muito grande aqui pelo que a gente conseguiu. Claro, com a espiritualidade tocando, influenciando ali cada um, né, na mente e na paciência e crença na doação financeira, né? Sempre
vai ser nesse sentido aí. Então, onde é que a gente começa esse recomeço? É sempre no que a gente crê aqui, a questão da reencarnação, né? A própria vida terrena é um recomeço abençoado. A reencarnação nos permite deixar as roupas velhas das nossas imperfeições e iniciar um novo capítulo de aprendizado. É sempre confortante a gente saber que é uma chance nova que a gente está tendo aqui, a gente está recebendo essa oportunidade. A gente tem que lembrar de fazer sempre o melhor, conseguir se esmerar, conseguir se inclinar para essas ações do bem e mesmo esquecendo o que a gente fez lá atrás. A gente esquece, mas a gente sente o que pode ter sido feito, né? A gente tem umas situações que a gente consegue nos assemelhar, a gente consegue pelo menos sentir que pode ter feito igual e a gente tem que bater esse martelo e trocar, né? Esse ritmo, trocar essas más inclinações ou más ações no que a gente sempre estuda, não só pela doutrina, pelo que a gente vê da obra e das ações aqui do nosso Mestre Jesus, né? Então, depois que a gente recebe essa bênção da reencarnação, essa oportunidade, a gente já mergulha na lei do progresso, né? Na doutrina espírita, a evolução ocorre por meio de tentativas e erros. Errar não é fracasso definitivo, mas parte fundamental do nosso processo de aprendizado. Então, esse erro, acerto, é durante uma semana, durante um dia, durante uma vida. Eu acredito que seja todo o tempo, né? A gente acorda no minuto, na hora, a gente está errando, a gente está acertando, a gente vive esse fluxo constante e inconstante da vida da gente, mas o que é importante aí nesse sentido? Da gente redobrar sempre nosso ânimo e nossa fé diante do que a gente está fazendo, das ações que a gente está envidando e do relacionamento que a gente tem com as pessoas, né? É sempre através desse contato com o mundo, essa experiência social, que a gente vai se balizando, a gente vai comparando, a gente vai aprendendo o que a gente está fazendo de erro e acerto. E lembrando o mais importante, qual que é a bula que a gente tem? Qual que é o parâmetro que a gente tem? É a vida do Mestre Jesus, né? Tudo que ele colocou na Terra aqui, mesmo como sendo um dos espíritos mais evoluídos, né? Uma obra magnífica que ele sempre fez, a comunicação ainda padece, aí no caso, né? Então, o que acontece? A gente tem parábolas, a gente tem visualizações do que é para ser passado para a gente, e mesmo assim a gente padece aí nessas ações, né? A gente erra, a gente tenta, a gente não tenta também, mas é essa a importância. Então, esse processo de se renovar é o desapego do passado. A gente tem que lembrar que o presente, o nome já diz por si, né? A gente tem que viver aqui, mas sem esquecer do passado, agora da maneira de desapego dele, né? Então, a gente sabe que a gente não pode mudar o que já aconteceu, mas a gente sempre, né, redireciona os passos. O passado deve servir apenas como experiência e não como fonte de culpa paralisante. Isso daqui não serve não é só para a gente, né? Todo mundo já é conselheiro, já aconselhou pessoas que precisam, né, de palavras como essa, palavras confortantes, apoio fraterno, atendimento, que às vezes no momento ali de fraqueza mesmo, né, de fragilidade, todo mundo passa por essa parte aí. Então precisa de palavras pujantes como essas aqui, precisa de uma motivação na vida, mas o passado é uma coisa muito confortante, né? Quando a gente faz uma prece aqui, eu acho que todo mundo rememora, né, alguma coisa boa na vida, gosta de vivenciar o mérito que teve, e é muito bom. Só que viver lá atrás inibe as ações que a gente tem, que a gente deve ter aqui no presente, né? O presente ele tem que ser ativo, e ele precisa ser ativo, porque a gente precisa, tem pessoas que dependem da gente, a gente também depende de certas pessoas, então esse fluxo aí, essa interação, ela é constante, ela deve ser constante. A gente vê que as forças, por exemplo, da natureza, elas são um ciclo, né, são um bioma, nasce aqui, interage com outro ser, está localizado ali no cenário, está sempre recebendo benefícios de um, está ajudando o outro. Então esse ciclo aí, a gente tem que sempre ter consciência e que a gente faz parte dele, né? Está sempre mergulhado. Já foi falado também muito aqui na Casa Espírita sobre reforma íntima.
A reforma íntima, essa gravura aí, eu acho que é o mais... É o que visualiza melhor, né? A gente imagina que a consciência está na cabeça mesmo, está na memória, está no pensamento. Toda vez que a gente convola um pensamento, esse pensamento está sendo um preparatório para as nossas ações. Então a gente cuidar muito dos pensamentos que tem. Cada vez que a gente nos afastar, né? Nos afastar do que é de bom, o que é de energia boa, é sempre bom a gente voltar numa prece, a gente firmar uma estabilidade, a gente permanecer em calma, em elevado estado espiritual, para a gente manter essa boa energia e essa boa vibração aí dos pensamentos e da nossa áurea também, né? Da nossa espiritualidade. Então, exige a transformação moral, que é um processo diário de combate às más tendências e de cultivo do auto-amor, né? É o que já foi falado também muito aqui, que o mal ele atenta a todo momento, ele é provocante. A gente tem sempre na fisiologia nossa essa inclinação do mal. A gente não está aqui só por mérito, a gente está aqui talvez porque errou muito. Esses erros tão gravados na nossa alma que está aqui, graças a Deus tem um véu do esquecimento que a gente pode, faz com que a gente não desanime pelo que a gente fez, mas reforça o ânimo pelo que a gente ainda tem que fazer, né? Então esse viver o presente, fundamental, desacelerar a mente, viver o agora com atenção, simplicidade, sem ansiedade em relação ao futuro que ainda não chegou. Esse presente, a gente lembra a questão do controle. A gente quer ter controle. É muito pacífico a gente saber que está tendo controle de alguma coisa, mas quando a gente foge do controle, a gente acha que a vida está desestabilizando com tudo. E quando a gente lembra das coisas que a gente está acessando, o que a gente está sendo responsável, a gente lembra que muita coisa não vai estar dentro do escopo da gente, do objetivo. Vai fugir, vai escapar daquilo que a gente queria. Então tem que ter calma disso e tem que deixar levar. Algumas coisas elas vão mesmo, elas vão adiante, elas vão sob o controle de outra pessoa, né? O ânimo se acirra, o temperamento também se intensifica, o ódio, a raiva, é tudo natural, é próprio do ser humano, mas é importante sempre cuidar desse controle, esse controle de ânimo, controle do que tem de ansiedade. Essa frustração que a gente tem, sofrimento, tristeza, também é sempre natural, isso aí é comum de ter, mas o sentir, ele tem que ser buscado cessar, né? Tem uma palestra do Elahá, não sei se alguém viu, está circulando muito nos grupos aqui da casa, que ele fala a diferença de tristeza e sofrimento, né? Todo mundo sabe que é diferente, tristeza e sofrimento, né? Alguém já viu essa palestra? Já viu, né? A tristeza e o sofrimento, elas são muito singulares entre si ali, porque a tristeza, ela é passageira, desculpa, o sofrimento é passageiro. A tristeza, ela pode se manter de modo permanente, né? Aquele sofrimento, às vezes, é causado pelo próprio ser humano aqui na Terra, e a gente se colocar num estado de vítima ali, né? Fala de vitimalismo ali, é perigoso, a pessoa se sente muito confortável daquilo, mas perde as ações dela, perde a energia, perde a vontade a vontade, a necessidade de se interar junto com a lei do progresso, até aqui nesse plano encarnatório. Então tem esses obstáculos e a cura, né? Principalmente o que a gente vivencia muito aqui, as perdas, né? Então a gente tem que buscar sempre fechar ciclos, terminar relacionamentos ou perder bens, pode doer, mas é um processo necessário para o amadurecimento. Esses dias a gente estava sempre em roda de conversa, a gente sempre discute essas questões da vida, né? Então eu lembrei uma aula que eu tive não sei se todo mundo lembra, de literatura. A literatura infantil, ela tem uma riqueza muito grande de mensagem e de experiência de vida, inclusive, né? Aí tem uma história muito, muito simplesinha, que é dos três porquinhos. Todo mundo sabe o que é, né? Aquela história dos três porquinhos. Então, basicamente, o que eles têm ali? Os três porquinhos estão na casa dele, com a mãe deles lá.
Aí a mãe deles faz um discurso bem simples. Tem um nome deles, eu não lembro o nome deles não, mas falou para os três, né? Porquinhos ou meus filhos, né? Alguém lembrou aí não, né? Do nome deles? E exigir demais, né? Pelo tempo. Aí, tá vendo? Aí então o que ela falou? Meus filhos ou porquinhos, vocês cresceram e está na hora de vocês saírem da casa. Construam a casa suas. Quer dizer, ali é de uma sessão, é de uma partição, né? É de um desapego muito grande, que a literatura vem trazendo a mensagem para a gente. Mas não é uma lição necessária, né? Aqui não é para todo mundo sair de casa também, não. A gente sabe das tendências que tem, a sociedade hoje já moderna, né? Hoje tem filhos que preferem conviver com os pais ainda, né? E isso daí é totalmente respeitável, mas aqueles que precisam cessar um relacionamento daquela maneira é muito confortante, porque ela traz de maneira simples, né? Um constrói uma casa de palha, não é isso? Uma de palha, outra de madeira e outra de alvenaria. Assim como a gente sai na vida, a gente desbrava a vida, algumas coisas a gente tenta, não consegue. A gente frustra, a gente vai na falência sobre algum empreendimento que a gente fez. E empreendimento que a gente fala não é financeiro também, né? É tentativa mesmo, né? Seja relacionamentos amorosos, sejam tentativas de organizar algum grupo, de algum intento, né? De algum trabalho. A gente, às vezes na vida, como já foi falado aqui, a gente não é sempre protagonista de todas as cenas que a gente está inserido na vida. Às vezes a gente é coadjuvante, a gente é só um apoio. Às vezes a gente não é nem chamado nas cenas. E não é por isso que a gente vai deixar de fazer parte, né? Todo mundo tem que entender o ciclo das coisas, né? Às vezes a pessoa está inserida, ela não está inserida, mas não torna ela pouco relevante, não. Todo mundo é necessário. Todo mundo é necessário. Mas tem que lembrar desse ciclo que tem das situações, das pessoas e da vida, né, de maneira geral. O que é muito importante, que sempre se fala também, é o perdão como ferramenta de limpeza. Já teve muita palestra boa aí nesse sentido, né, de que perdão não é esquecimento. Você não precisa esquecer, mas assim, o sentimento de mágoa, ele não pode se manter dentro de você. Todo ódio que a gente infla de uma pessoa, ele vai corroer esse funcionamento da gente, né? A gente sabe que toda a sociedade, principalmente depois da pandemia, está vivendo uma instabilidade aí psicológica, né? É claro que tudo que afeta a integridade nossa, seja na lida, no relacionamento, isso daí assusta qualquer pessoa, né? Mas cada um vai conseguindo superar essa maneira aí, da maneira como tiver mais alinhamento com o que sente, com o que pode fazer, seja através de conversas, seja através de até um certo isolamento, ou então através da entrega mesmo, né? O que Chico Xavier já falou muito bem e de maneira bem simples para todo mundo, né? Se fosse resumir todos os conselhos, falando, Chico, resuma em um conselho só, como sendo o único, o mais importante, ou se você pudesse dar só um conselho, que é o conselho que ele deu? A caridade. E realmente, todo ato de caridade que a gente presta dá um reforço muito bom, muito benevolente dentro da gente. Agora imagine isso daí o contrário. Imagine querer se aproveitar de uma situação, querer prejudicar uma pessoa, é totalmente o inverso. Porque a gente sabe que nós, como seres humanos, nós como os seres encarnados aqui, o funcionamento, a biologia do nosso organismo não é feito para isso, não é feito para prejudicar o outro, porque a gente começa a se matar, né? É como se fosse um suicídio indireto. Aí a gente tem a falência dos órgãos, a gente tem um mau funcionamento, e isso daí vai resvalando nas consequências que a gente já conhece. Então, já finalizando essa parte, a gente tem essa confiança e esperança, né? Sempre diante das dificuldades, quer dizer, todo mundo sempre tem um dia muito ruim, aquele dia que parece que não dá certo, aquele pensamento que a gente tem, né? Não sei por que eu acordei hoje, né? Eu devia ter ficado dormindo e continuado até para outro dia, mas a gente tem que se expor mesmo, não tem jeito não. É como se fosse uma guerra, né? A gente vive uma guerra todo dia. Todo mundo já viu um filme de guerra, né? Monta uma tropa, uma batalha, vai lá, perde, né? Você perde um pouco de esperança, você é detonado ali, quer dizer, volta com menos bagagem,
A gente volta lá para o quartel, mas a gente se retoma, a gente reúne, a gente volta a esperança e vamos para outra batalha. E é sempre todo dia dessa forma, né? Lembrando o que foi passado aqui já, o controle a gente não vai ter em tudo, mas a gente tem que lembrar, tem que reforçar isso daí e olhar para frente. Vamos cair na batalha, vamos lá nas trincheiras ou então abrindo em campo aberto e lembrar que às vezes a gente tem que lutar de peito aberto mesmo, porque a gente tem fé. A gente tem sempre uma espiritualidade superior, a gente tem mentores que estão ao nosso lado ali, e é para as nossas orações que a gente dirige nesse sentido, né? De estar nos acompanhando, estar nos orientando, estar nos instigando sempre nessas boas ações aí, todo dia nessa batalha. Então, essa conclusão, como exemplo maior, quem que a gente tem? Nosso Mestre Jesus, né? Jesus é o nosso maior guia nesse processo. Seus ensinamentos nos convidam a mudar a maneira de pensar, de agir, focando na prática do bem e da caridade, né? Toda a passagem dele na Terra, todo esse ensinamento, ele é tão eternizado que desde há mais de 2000 anos ele é utilizado na íntegra e literalmente até hoje. A gente sabe que não precisa de tecnologia, não precisa de entender como as pessoas mudaram ou como a sociedade está, mas que eles são totalmente aplicáveis e totalmente necessários para a vida nossa. É bem sabido também que a gente tem a dificuldade de interpretação, as palavras são muito difíceis, né, da gente conseguir adotar para o que a gente entende, para o que a gente faz nisso daí. Então, como mensagem prática, é sempre tempo de aprender, melhorar-se, né? Não há espaço para acomodação ou falsas culpas, mas sim para confiança contínua na misericórdia de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, então a gente sai dessa parte um pouco filosófica aí, né? Que a gente sempre reflete nas vidas nossas. A gente tem lá no Livro dos Espíritos essa questão 120. É bom sempre estar dando uma olhada no que é o Livro dos Espíritos, sempre com os temas que essas perguntas e respostas são muito diretas, né? São muito diretivas e ajudam também a gente a aplicar certos passos aqui, né? Então, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Passam ou não passam? Não, pela fieira do mal não, mas pela ignorância, né? Deus não criou o mal aqui na Terra. É claro que tem várias denominações religiosas, várias crenças que elas acreditam no mal, né? O mal acontecendo, o mal sendo praticado. Mas, na verdade, esse mal, ele é o afastamento do bem. O afastamento do bem é o não conhecimento, ou então a não atenção naquelas práticas que a gente devia ter tomado, devia ter utilizado, que a gente chama de ignorância aqui. A ignorância não é só a brutalidade, não é aquele modo rígido de pensar, ou então estreito, né, do pensamento. A ignorância é o desconhecimento, ou então é a falta de atenção aí dessas ações. A gente fala as ações porque elas são a todo momento. A gente está aqui na palestra espírita, a gente dá uma viajada de vez em quando, né? A gente vai no pensamento do que a gente fez hoje, o que a gente fez ontem, o que nos fizeram também, e a gente lembra dessa mágoazinha que ainda habita aqui no coração da gente, né? Nós temos estudo aqui na quarta-feira, com Vitor que coordena, que a gente está no Livro dos Mensageiros. Então, eu achei interessante que tem uma passagem do livro lá, uma situação que o livro está, a história, que o grupo de André Luiz, já com Aniceto, Vicente, eles atravessaram o umbral e eles estão vindo para a Terra. Eles vão visitar a Terra aqui porque eles têm um trabalho para fazer aqui, uma atividade para fazer. Quando eles atravessaram o umbral, porque o umbral, eles explicam, o umbral está aqui do lado, ele está instalado aqui na crosta. Então, só para saltar esses detalhes, né, eles chegaram na Terra, viram os espíritos, né, voando, né, absorvendo, vampirizando as pessoas que estavam com baixas inclinações, que estavam com energia baixa, sugando mesmo a energia. Por isso que quando a gente se sente pesado, muitas das vezes são esses espíritos aqui que vão sugando a energia da gente. Eles se comprazem no mal, né? No mal, assim, nessa falta de ação do bem. Então, a pressa é a maneira de afastá-los, né? Só que, quando eles chegaram aqui, eles até citam a cidade do Rio de Janeiro.
Eles viram muitos espíritos, como fala? Com aparência bem horrenda mesmo, pendurado em ônibus, pendurado em veículos, aquela loucura, né? Porque a visão deles é aquela visão real da coisa. Não tem esse véu que a gente tem aqui e, graças a Deus, a gente não consegue ver essas coisas que eles estão vendo, né? Com exceção dos médios. Então, eles visitam uma casa onde é feito sempre o evangelho. E a gente lembra da necessidade de fazer o evangelho nos nossos lares, né? Então, eles chegam, essa equipe do André Luiz, chegam numa casa, essa casa é feito o evangelho, e o evangelho é feito de maneira tão regular que ela foi tomada como oficina do nosso lar. Nosso lar é essa colônia espiritual que André Luiz habita, né? Conseguiu ser habitante lá do nosso lar, uma colônia superior. Então, essa casa é uma oficina do nosso lar, né? Nessa casa aí, nas orações, na prece, no estudo do evangelho, em qualquer ação que a gente faça aí nos nossos lares, vêm os espíritos superiores e ajudam a abastecer, né, essa boa energia, ajuda a nos intuir naquele estado que a gente se encontra. E dentro dessa oração, eu estou explicando a história toda para justificar o que vem aqui depois. Nessa oração é lido, né, um trecho do Evangelho ou da passagem de Jesus, e o interessante é que eles leem uma notícia da época, né? Eles falam, puxa o jornal, o editorial, que era, na época era impresso, né? Era década de 60, mais ou menos, década de 50, então tinham os editoriais. Então eles pegaram o jornal e liam a notícia. Diante daquela notícia, eles iam discutir o que foi aquele fato, que circunstância é aquela e o que estava acontecendo, né? Segundo a crença, segundo o que tinha. Então, esse pensamento que a espiritualidade ajuda a intuir, ele ajuda também a gente organizar esse pensamento dentro da cabeça da gente, né? A gente vê notícias trágicas, o jornal não traz muita coisa feliz, né? Na verdade, ele é feito para trazer a tragédia, para chamar a atenção. E o ser humano se chama atenção muito pela tragédia, todo mundo sabe disso, né? Essa notícia aqui, ela foi recente. Eu até coloquei essa data aí, 13 de julho. Não sei se alguém viu, não sei se alguém anda lendo muito. Eu não leio muito jornal, não. Mas, assim, porque os editoriais hoje, né, estão mais em política e Copa do Mundo. Então, são dois assuntos, como o Brasil já saiu e a política está extremista, não tem muita coisa agradável para ver, não. Mas esse assunto chamou atenção. Esse assunto chamou atenção muito, até pelo tema da palestra e pelo acontecimento que tem, né? Se alguém quiser comentar depois. Isso aqui foi uma postagem que foi realizada na rede social, né? Nossa Mãe Preta diz homenagem de família nas redes para idosa resgatada após 50 anos de trabalho análogo à servidão no Ceará. Isso aí foi na cidade de Eusébio, num condomínio, um condomínio até de luxo, que a pessoa a gente vê muito, né? Salinas tem, toda cidade tem. Aquela pessoa que é adotada como filho adotivo, o que for, mas ela mora com a família, ela habita a família ali, quer dizer, colocou 50 anos, mas tem gente com a vida toda, 50, 60, 70 anos, né? Aquilo ali, a lei, ela interpreta aquilo como condição análoga de escravo. Mas condição análoga de escravo, a gente coloca na mente, eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa, né? É aquela pessoa que está na carvoaria, que está com um trabalho ali, ele não tem liberdade para sair, ele não tem o dinheiro próprio, ele não tem uma vida própria, mas além dessas questões materiais, tem muito mais do que isso, né? Essa pessoa aqui, ela foi acostumada com a vida junto à família, né? Aí como é que chega a lei e vai retirar ela da família? Está fazendo uma coisa boa? Ninguém sabe se está fazendo uma coisa boa. Mas assim, o detalhe dessa notícia aqui é porque como é que foi tratada a situação. Se essa mulher idosa, que já está idosa hoje, né? Se ela virar falar não sei se foi o caso do fiscal do trabalho ou quem que promoveu essa ação, ela fala, não, eu quero viver nessa família aqui. Ela não pode mais, quer dizer, ela perde a disponibilidade na vida dela. Ela não tem mais transigência sobre aquilo que ela precisa, ela quer e ela deseja de fato, né? Aí a gente questiona, né? Como é que está a lei dos homens hoje? Como é que ela está sendo utilizada para certas ações? Será que é uma ação que vai trazer uma certa felicidade para ela? Ela precisava dessa liberdade mesmo?
Era prisão que ela estava nesse condomínio. Quer dizer, como é que a pessoa está com 50 anos e a gente imagina que a pessoa não está saindo, ela nunca saiu de lá, né? A gente fica pensando até um absurdo, né? Será que ela não conhece a luz do dia, não conhece o que é o mundo? Lógico que não. Ela já devia sair, lógico que ela conhece o mundo, ela conhece ali nos arredores, mas, enfim, outras questões, outros detalhes que são discutidos aí. E, por fim aqui, só para terminar com essa notícia, é que é o seguinte, quando foi determinado que ela ia sair daquela residência, né, que a família ia ter que comprar uma casa para ela, ela ia ter que viver. Aí a gente pergunta assim, viver com quem? Viver como? Viver através de quê? Mas a lei impôs a fazer dessa forma aí, né? Não se discutiu o sentimento de fulano ou de ciclano. Eu acho que a reportagem poupou as pessoas disso daí. Isso é muito interessante nesse sentido, porque já expõe a família, né? Você pega uma cidade, não sei se é pequena ou se é muito grande, mas todo mundo já conhece a família lá nos arredores e, de certa forma, já constrangeu. Mas como é uma lei pública, um ato público ali, acaba sendo exposto dessa maneira, né? Aí o que acontece? Não foi possível tirar. A condição psicológica não permitiu que ela fosse tirada dessa família, né? Ela acostumou, mais de 50 anos com essa família aqui. Ela acostumou a viver ali. Quem que vai preparar essa idosa para viver fora dali? Para fazer, né, o que a gente chama aqui, o que a gente discutiu nesse tempo todo, de recomeço. Ou seja, o recomeço ele tem limites, ele tem certos limites. A gente recomeça todo dia nas nossas vidas aqui, mas essa idosa aqui, ela vai conseguir fazer esse recomeço, e esse recomeço vai ser dessa forma, e é um recomeço mesmo que ela precisa? Será que ela precisa? Quer dizer, com essa maneira compulsória, obrigatória, né, passando por cima do sentimento dela, da vontade, vai ser bom para ela? Né? É um recomeço mesmo que ela precisava aí nesse sentido? Então, é o que a gente vê, né? O que está acontecendo, o que é que precisa de ser mudado. Por isso que as leis elas têm que ser discutidas, elas têm que ser sempre colocadas nesse pensamento coletivo e ter o apoio psicológico para saber como é que devem ser feitas, né? Não é muito diferente do que acontece aqui próximo de nós, não. Quantos que pegam o pai e a mãe para ir no lar da Clara? Tira eles da casa deles e leva para a casa dos filhos, sendo que não é alguma coisa, não é na mesma proporção, mas também ninguém perguntou se eles queriam. Isso. Não está muito distante da realidade nossa aqui. Exatamente. Isso aqui foi causado por uma denúncia, parece que foi um dos vizinhos que denunciou a situação. Aí, outra coisa interessante chama a atenção também, né? Como é que uma pessoa, ela faz o próprio julgamento e imagina que essa idosa deve estar numa situação muito precária, né? Mas isso é a imprensa que é sensacionalista, né? Ela gosta disso. Aí a imprensa, ela consegue recurso e dinheiro através dessas notícias. Muito mais do que isso, né? Se a gente chegar numa roda de conversa e falar mal de uma pessoa, o mal vai se tornar aquilo que todo mundo considera da pessoa, né? Aquela peixe que a gente chama. Se a gente atribuir uma qualidade ruim da pessoa, aquilo vai ganhando ibope ali, vai ganhando fama e vai ganhando aquele conceito que a pessoa tem. Se numa roda de conversa tem isso, imagine uma notícia, num editorial, né? Agora, isso daqui aconteceu porque o jornal é para isso, é para dar notícia, é para puxar a atenção. Quer dizer, eu trouxe essa notícia aqui, mas na passagem do nosso lar foi uma notícia de suicídio de um adolescente, uma coisa assim que tinha lá na história do livro. Quer dizer, essas notícias trágicas estão permeando a gente no passado, presente e no futuro vai continuar, infelizmente. Não tem como não. Mas a gente tem que conhecer o que está acontecendo, essas transformações, e a gente tem que incorporar para a gente e modular o pensamento nosso, né, em torno disso daí. A gente tem que sempre lembrar de que pessoas vivem de maneira não muito regular, não muito como a gente vive, como a gente concebe essa vida aí, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos caminhando para o final aí, chama muita atenção dessa parte aí do homem de bem, lá desse capítulo 17, sede perfeitos, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade em sua pureza.
se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele, né? Então, esse pensamento, essa reflexão, a gente tem que ter sempre no interior nosso, tem que sempre filtrar esse pensamento e a ação, né, desse trecho aí. Aí eu só destaquei o que a gente precisava aí nesse capítulo, um capítulo até extenso, convém que todo mundo leia. E para finalizar esse capítulo aí, né, o homem de bem, enfim, ele respeita seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria se os respeitasse para com ele. Além da gente redobrar as lições, as obras do Mestre Jesus, a gente tem que partir daquele parâmetro simples, né? Eu gostaria de que fizessem comigo o que eu estou fazendo com os outros, né? Essa não é a numeração de todas as qualidades que distingue um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. A gente sabe que a lei de Deus, ela está instalada na consciência de cada um de nós, e dela a gente não se desvencilha. Ela está toda hora nos lembrando, nos prestigiando, também ela perturba a gente naquilo que foge ao funcionamento comum do ser humano que a gente falou. O ser humano, ele tem que se envolver com a lei do progresso, ele tem que praticar o bem, ele tem que praticar a caridade. Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa mensagem, eu estava buscando saber a origem dela. Não sei se alguém já viu essa mensagem muito. Para mim era de Chico Xavier. Foi muito atribulado de Chico. Agora eu vi uma notícia de que Chico usava muito, adotava, mas era de um autor. Ele é norte-americano, parece, esse James Sherman, né? Publicado no livro intitulado The Rejection, do ano de 1982. Eu não sei se um influenciou o outro, mas, enfim, é de domínio público, é o que a gente tem que trazer pela gente, e é muito bom, é muito confortante a gente tomar isso daqui para a vida da gente de maneira geral, para a gente não cair nesse ostracismo, nessa redundância que a gente tem, né? A gente começa fazendo a mesma coisa, a gente erra nas mesmas coisas, então a gente bater esse martelo, quebrar esse ciclo, quebrar a regularidade de coisas que não estão boas na vida da gente, ou até que estejam boas, mas podem melhorar cada vez mais. Segundo a vivência, essa experiência, essa influência que a gente tem, não só uns com os outros, como pela espiritualidade maior e pelo que os nossos mentores nos intuem, né? Então, nesse sentido, eu agradeço muito a presença de todos. É muito satisfatório a gente estar aqui sempre se encontrando. A gente sabe que esse contato físico aqui presente, a gente precisava dele. E muito obrigado a todos aí pela atenção e pelo apoio em todos os atos, em todas as atividades que a gente tem na Casa Espírita. Só para lembrar que as atividades elas estão retornando aí aos poucos. Eu acho que todo mundo está inserido em algum grupo aqui da Casa Espírita, mas se tiver alguma dúvida de atividade e lembrando também as ideias que queiram trabalhar aqui dentro, somos todos ouvidos e estamos à disposição para qualquer auxílio. Obrigado a todos e boa noite.